Muito boa tarde, eu estou gravando essa conversa, né, ouvinte? Você sabe que nós, em tempo de pandemia, não estamos indo ao ar ao vivo, e eu vou ter uma conversa aqui encantadora com um grupo de pessoas que vem para fazer a diferença e está chegando aqui na região da Brasilândia. Eu quero apresentar para vocês as pessoas que vão fazer parte da nossa roda de conversa hoje, antes da gente começar. Walter de Almeida Costa, supervisor escolar aposentado, pós-doutorando na Faculdade de Educação da USP. Antes de eu apresentar os outros participantes, eu quero dizer que eles compõem a Brigada pela Vida, que veio para São Paulo, e eles vão contar para vocês o que é a Brigada pela Vida. Também a Silvia Carneduto, que foi diretora de escola, agora é aposentada, é professora de História e participa do grupo de estudos sobre gestão escolar na USP. Ela também participa do Comitê de Resistência da Zona Norte. Conosco nessa conversa também a Natália Almeida, professora de História, pedagoga, foi gestora de CEL e é psicopedagoga. Ela tem uma atuação em movimentos sociais, nas comunidades eclesiais de base, na pastoral da mulher, com ênfase na formação em promotoria legal popular. O Otávio, desculpa, eu não tenho o seu sobrenome, Otávio, aqui. Otávio Anísio Amaral Ramos. Otávio Anísio Amaral Ramos, ele é coordenador do Conselho Participativo de Santana Tucuruvi e ele milita na luta pelos ambulantes da região, pelo comércio ambulante na região. A Edna Dantas também está conosco nessa tarde. Ela é professora de arte, coordenadora pedagógica aposentada, e ela tem mestrado sobre o ensino da arte no MST, um mestrado que foi defendido na Escola de Comunicação e Arte da USP. E a dissertação dela foi Intercâmbio Cultural Cidade e Campo. Também faz parte do Comitê Resistência da Zona Norte. Então, nós estamos aqui nessa tarde para falar sobre a Brigada pela Vida. Eu vou convidar o Walter para começar essa conversa, explicando para o nosso ouvinte, o que é a Brigada pela Vida. Boa tarde, Walter. Então, boa tarde. É uma alegria para a gente da Brigada poder conversar com a população da Zona Norte através dessa rádio. A história da Brigada pela Vida aqui em São Paulo, ela tem origem, ela é inspirada nas brigadas emergenciais da saúde que foram criadas lá no Nordeste. Então, lá no Nordeste, os 9 estados resolveram se reunir no consórcio e juntaram esforços para poder combater a expansão do Covid naquela região. Convidaram para coordenar o projeto, né, um cientista chamado Miguel Nicoleles, um homem da ciência brasileira, uma figura renomada da ciência brasileira, e inspirado nessa iniciativa nordestina, a gente pensou em fazer em São Paulo uma versão paulistana da Brigada, mas uma versão mais plural, né? Mesmo reconhecendo que quem está na linha de frente do combate à pandemia são os profissionais da área da saúde, nós atuamos em outros setores, seja na educação, seja no comércio informal, no caso do companheiro Otávio, seja na assistência social, na luta pela moradia, porque, afinal de contas, não dá para você ter vida decente se você não tiver uma casa, né, onde você possa se proteger. Então, a ideia foi juntar todos os setores da sociedade, dos trabalhadores, organizações populares, para poder, junto com os colegas da saúde pública, fazer a defesa da vida da população. Então, a ideia surgiu também inspirada. Essa foi a inspiração em termos de organização. Agora, o grupo que propôs a Brigada pela Vida é um grupo que tem muita afeição por algumas obras de intelectuais brasileiros
que também tiveram uma ação militante. Então, uma pessoa que é referência, vamos dizer assim, teórica da proposta da Brigada, era um camarada chamado Milton Santos. Então, Milton Santos é o grande inspirador da Brigada pelas Vidas, né? A gente tem, na ideia do Milton Santos, da ação no território, da importância da comunicação que você faz nos lugares, para que você consiga dar conta da totalidade, dos problemas da totalidade socioeconômica. A gente também precisa se apropriar dos nossos espaços, dos nossos quintais, né? Daí a proposta da Brigada de se organizar por subprefeitura. Então, nós estamos organizando núcleos da Brigada em todas as subprefeituras da cidade de São Paulo. Então, a Brigada, mesmo ela sendo uma articulação municipal, ela tem núcleos locais para ter uma ação territorial. Daí, a gente tem uma configuração que é muito heterogênea na cidade. Então, tem região de São Paulo em que a Brigada tem mais educadores. Tem região que a predominância é do pessoal do Movimento Popular de Saúde, né? Então, a gente tem aí uma participação muito grande, por exemplo, das mulheres. Quando foi feito o lançamento da Brigada no dia 25 de maio do mês passado, nós fizemos assim uma pesquisa com os inscritos do site, que foi feito um cadastramento no site, uma inscrição. E fizemos uma estatística. Naquele momento, hoje já mudou, mas naquele momento da fundação, mais de 70% eram de professores. Hoje já é diferente. Hoje já está mais equilibrado. Muita gente da saúde, da assistência social, muita gente do movimento popular. E 80% eram de mulheres. Então, a Brigada ela surge com essa cara, né, de ser uma brigada que tem uma grande predominância feminina, são as mulheres, e dá para entender isso porque as mulheres são a maioria no movimento de educação, entre as profissionais da educação, dentro do serviço público de saúde, na luta pela moradia, as mulheres são a maioria. Então, consequentemente, dentro da Brigada pela Vida de São Paulo, as mulheres também são a maioria, né? Estamos nos organizando nos territórios e as ações estão ocorrendo principalmente nas regiões onde a quantidade de óbitos tem sido mais elevada. Então, como a Brigada surgiu inicialmente na Zona Leste, os primeiros núcleos criados foram na Zona Leste, a gente começou numa região da Zona Leste onde a quantidade de óbitos é mais elevada, que é a região de Sapopemba. Então, no ranking macabro, né, da morte em São Paulo, da Zona Leste, a região de Sapopemba ocupa o primeiro posto. Então, para essa região, a Brigada está preparando uma grande ação que vai começar dia 6 de julho, vai durante toda a semana, os brigadistas estarão nos principais pontos de concentração da população de Sapopemba para tentar trabalhar a informação para que essas famílias elas se exponham menos. Tem muita gente ainda andando na rua sem máscara, sem cumprir a recomendação do distanciamento. Então, nós estamos produzindo materiais. A Carta pela Vida está sendo distribuída tanto da forma impressa como digital. Nós vamos esparramar pelas regiões da Zona Leste, começando por Sapopemba, faixas pretas em sinal de luto, né, pela quantidade de mortes que está ocorrendo nessa região, que é uma região, são regiões, a periferia, isso vale para a Zona Leste e para a Zona Sul, e vale muito para a Zona Norte, e que a população pobre ela morre pelo Covid, mas ela também morre por conta da violência que é praticada contra os pobres e negros, ela também morre por conta da miséria. Então, a população também morre, parte feminina da população também morre por conta do feminicídio, a violência doméstica contra as mulheres. Então, há um compromisso da Brigada pela Vida em relação com a defesa da vida diante da ameaça representada pelo Covid-19, mas também ameaça a vida das mulheres que são vítimas da violência histórica no Brasil, as vítimas do racismo, que no Brasil faz com que morram mais jovens pobres e pretos das comunidades vulneráveis, as vítimas que são as crianças, numa cidade do tamanho de São Paulo, e que você ainda tem crianças e idosos morando na rua, que é a violência da falta de moradia. Então, a Brigada ela surge
pensando nessa variedade de ameaças, né, que a população, especialmente os mais pobres, sofrem, de morrer por tiro na violência policial ou na violência generalizada, morrer no desalento, no caso das famílias, milhares de famílias que não têm onde morar, a cidade mais rica do país não consegue assegurar o direito básico de moradia, né, para mais de 30 mil pessoas, né? Então, a gente tem aí uma pauta, né, que é muito ampla. Mas, dentro dessa pauta, é inegável que a urgência hoje é a luta contra o Covid. Daí, a Brigada buscar parcerias nos territórios com as instituições que possam se somar no trabalho de orientação mesmo para essa população. Porque essa população ela é vítima ainda de outro tipo de violência, que é a violência criminosa das fake news. Existe aí uma ação provavelmente intencional de desinformar a população, né? Minimizando os riscos reais dessa pandemia, e é contra essa ação criminosa que a gente sabe de onde vem, né? Que, felizmente, antes tarde do que nunca, o Supremo Tribunal Federal está começando a desmontar, tentando desmontar agora aquilo que a gente chama de gabinete do ódio, de onde partem todas essas informações muito bem financiadas, que estão levando desorientação para a comunidade pobre, mas junto com a fake news vem a morte, porque essa população desorientada acaba saindo na rua desprotegida. Então, daí a proposta nossa é de produzir muitos materiais informativos, spamar para a cidade inteira, principalmente nas regiões mais pobres, para que a população ela tenha uma outra referência de informação, né? Que a população consiga se defender. E ela, para se defender, ela tem que ser bem informada. Então, a proposta da Brigada, entre várias, uma das propostas principais é: vamos combater as fake news. Claro que a grande imprensa já tem feito o seu papel, as autoridades já têm feito alguma coisa. Só que a gente quer combater as fake news na base, nos territórios, nas regiões em que, muitas vezes, ainda não surtiu efeito aquilo que a grande mídia tem veiculado. Há que se reconhecer que, nesse quesito, a grande imprensa tem cumprido um papel importante, mas não é suficiente. Para quem circula pela periferia de São Paulo, percebe que tem muito o que ser feito para que a população perceba a gravidade da situação que a gente está vivendo. A Brigada começou na Zona Leste, agora tem núcleos fortes na Zona Central, por conta da quantidade de mortes elevada que também nos cortiços, na Baixada do Glicério, na Praça da Sé, na região da Bela Vista. Ela também está se estendendo para a Zona Sul e, felizmente, ela chega na Zona Norte, onde você tem aí uma região, na região da Brasilândia, que tem também números muito tristes. Então, a chegada desses companheiros como Otávio, da Silvia, da Edna, da Natália e muitos outros, a própria Simone, você, Simone, para a gente é uma grande conquista. Acho que na Zona Norte a gente precisa ter uma brigada muito forte e atuante. E trabalhar junto com as outras redes que já estão atuando. Acho que não é para substituir nenhum outro tipo de organização. É para se somar com os conselheiros participativos, é para se somar com a rede horizontal de solidariedade, que já tem uma atuação muito boa, que a gente já acompanha e admira na região da Brasilândia. Então, nós chegamos para trabalhar juntos. É mais ou menos isso, depois a gente continua. Que maravilha! Muito obrigada por ter feito essa primeira apresentação. Para nosso ouvinte se situar, saber que a Brigada vai ter uma atuação também aqui na região e que essa atuação vem somar a tudo que já está sendo feito em favor da vida aqui na região. Agora eu vou convidar a Silvia Carneduto, que eu já apresentei inicialmente, a falar um pouco de como ela chegou à Brigada e falar um pouco da atuação. Pode ser, Silvia? Pode sim. Olá para todo mundo aí, super feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo
estar comunicando um pouco o nosso trabalho, né? Já agradeço a Simone por essa oportunidade aí, a Rádio Cantareira, da gente expandir essa comunicação da Brigada. Na verdade, o Walter trouxe, né, sobre a história aí da Brigada, e o Walter conversou um pouco comigo sobre trazer a Brigada para a Zona Norte. Eu até fiquei, né, falei, nossa, meu Deus, né, porque a gente sabe que a Zona Leste, outras regiões de São Paulo têm essa experiência um pouco mais acentuada, mas aí eu falei, não, acho que a gente tem capacidade para também fortalecer aqui na Zona Norte essa brigada, né? O Walter explicou já um pouco a questão da brigada e eu penso que para nós na Zona Norte vai ser muito importante essa questão de fortalecer os espaços democráticos, né? Eu acho que a brigada ela traz isso e a importância. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, esse momento histórico, pede de nós, né, esse fortalecimento dos espaços democráticos. Então, eu penso que a Brigada ela vem integrar esses espaços e fortalecer esses espaços que, na verdade, já existem, né? Eu acho que a gente tem muita coisa boa, muita coisa acontecendo. Então, eu penso que na Zona Norte, a Brigada tem essa característica. A gente ainda tem, acho que, um grande desafio de ampliar essa brigada aqui na Zona Norte, né? Vocês que estão aqui hoje, outros colegas já estão nos ajudando muito, nós estamos nesse movimento, né, todo mundo junto aqui na Zona Norte, e eu penso que também é uma forma da gente promover o conhecimento de tudo que está acontecendo nas comunidades aqui da Zona Norte, né? Eu acho que as pessoas vão falar um pouco sobre isso, e eu penso que a Brigada ela tem esse objetivo central também, né? Dessa comunidade ter uma visibilidade, né? Então, e a possibilidade de você trazer essa visibilidade das comunidades integrado na cidade inteira, né? Zona Leste, Zona Sul, Centro, Zona Oeste, enfim, eu acho que essa possibilidade é muito rica, né? Então, eu acredito muito na Brigada pela Vida, né? Principalmente porque a Brigada pela Vida também ela vai pensar em várias áreas, na cultura, na educação, na saúde, na questão da moradia, né? E na questão da assistência social. Então, eu penso que o momento histórico que nós estamos vivendo, ela veio calhar perfeitamente, né? É uma inspiração das Brigadas pela Vida do Nordeste, mas eu acho que aqui na cidade ela cabe muito bem. Então, eu agradeço muito de poder participar e colaborar aí com as brigadas. Maravilha, Silvia, muito obrigada pelo seu depoimento. Agora eu vou convidar o Otávio Anísio, a falar sobre como ele chegou à Brigada, ele que já tem uma forte participação na região Santana-Tucuruvi. Conta para nós, Otávio, como você chegou à Brigada? Boa tarde, Simone. Boa tarde a todas, a todas. Queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui podendo dialogar com a comunidade da Zona Norte, isso é muito importante. E queria dizer que eu cheguei na Brigada através do Conselho Participativo, né? Eu sou conselheiro participativo pelo 3º mandato, sou coordenador pelo 3º mandato, e a experiência do Conselho Participativo é uma experiência muito rica, em que eu acho que a Brigada pode estabelecer parcerias nos seus outros territórios, não só Santana Tucuruvi, mas os territórios de todos os territórios aqui da Zona Norte, uma forma de você interagir. Até porque o Conselho Participativo é uma entidade autônoma, né? Acho que para quem não sabe, ele era o antigo Conselho de Representantes, foi alvo de uma disputa judicial, em que, salvo engano, algum tempo atrás, houve uma decisão contrária ao Conselho de Representantes, e no governo Haddad ele criou o Conselho Participativo, que hoje tenta sobreviver com a falta de empatia do governo em relação aos conselhos. Qualquer órgão fiscalizador que pode incomodar, eles não são imponderados, né? Então, cabe aos conselheiros, são pessoas altruístas, né,
a fazer com que isso aconteça. E esse conselho tem tido algumas ações no sentido de também levar conhecimento, interagir com a comunidade local, fazer com que as pessoas debatam o seu território, discutam sobre o seu território e sobretudo, combata a pandemia também, as informações, não só a pandemia do Covid-19, como a pandemia da desinformação, não é? Em que, quando o Walter coloca que os meios de comunicação já estão fazendo, eu queria dizer, Walter, que eles moralmente eles estão comprometidos, porque os meios de comunicação em determinados momentos foram coniventes com as fake news, não é? Então, do ponto de vista moral, para eles acessarem as pessoas, tem esse senão ainda. E eu vejo que a brigada é muito importante no sentido da gente poder socializar a informação, socializar o conhecimento, sobretudo socializar o conhecimento, né? E combater de fato a desinformação que gera ódio, preconceito, e gera, sobretudo, desigualdade. Não é? Então, eu também milito na causa dos ambulantes, e, obviamente, que o microfone do Otávio. Desligou, Otávio, seu microfone. Estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então tá. Foi um segmento que, só para concluir, profundamente impactado por essa pandemia, por falta de atenção dos poderes públicos estadual, municipal e, sobretudo, federal, não é? E que nós somos invisíveis na cidade, não é? Se vocês pegarem as discussões de protocolos de reabertura, que eu particularmente tento discutir com os meus companheiros da problemática que é isso, que é se expor ao vírus, não é? Os governos mal sequer discutem a questão do protocolo para esses ambulantes. Eu creio que isso também impacta muitas regiões, porque você já vinha numa crise de desemprego e você imagine o que vai ser após pandemia nos bairros. Então, eu acho que é uma atividade que, de forma organizada, pode vir a contribuir, a entidade também está à disposição disso, para a gente levar conhecimento, levar informação e levar essa coisa boa que é saber que a gente sabe que a gente pode estar se envolvendo com pessoas que estão aí a fim de promover o bem. Era isso. Muito obrigado. Que bacana, Otávio. Agradeço muito a sua participação, você trazer com você toda a região, né, que se vê representada aqui, e também a luta dos ambulantes, que também é luta nossa, luta da brigada. Hoje, nesse dia que nós estamos gravando essa nossa conversa, é 1º de julho, e é o dia que marca a movimentação dos entregadores de alimentos, né, que é uma categoria que agora aumentou e se fortalece, e tem na brigada também uma grande instância aí de apoio para essa luta toda. Muito obrigada, Otávio. Eu vou convidar agora a Natália, que é uma militante conhecida na região aqui da Brasilândia, em toda a Zona Norte, e eu vou convidar você, a Natália, para falar dessa sua chegada, né, à brigada, que expectativa você tem, como você acha que isso vai somar aos outros movimentos também que você já tem atuação na Zona Norte. A Natália, boa tarde. Boa tarde, Simone, boa tarde a todos, obrigada. Eu cheguei à brigada, recebi um convite através da Silvia, né, no nosso grupo lá das Poderosas, que é um grupo de educadores que se encontram para um sarau literário, né, para trocar um pouco de poesia e momentos gostosos de conversa nesse momento de crise aqui. Então, o convite chegou através da Silvia, mas a Edna também faz parte, a Simone, né, e eu, com muita satisfação, que nós que viemos da educação, a gente tem ainda um momento para trocar um pouco essa experiência tão fascinante que nós vivemos aí. Hoje eu sou aposentada, mas é muito gostoso, a gente ainda está refletindo sobre as questões da educação, né? Eu moro na Brasilândia, eu considero assim, eu moro no coração da Brasilândia, né? E essa visão sobre o território, eu acho que é de extrema importância. Então, eu não quero repetir o que o Walter já falou muito bem, depois a Silvia e o Otávio, para não alongar o vídeo e ficar repetitivo as falas. Mas eu acho que eu só quero reforçar que ser militante num território de grande vulnerabilidade como a Brasilândia
o que faz a gente crescer como pessoa é ter um olhar diferenciado para a questão da vulnerabilidade, dos excluídos, dos problemas que afetam as pessoas no dia a dia. A pandemia da Covid-19 só veio dar mais visibilidade a isso, porque nos colocou em xeque direto com a defesa da vida, né? Eu estou, nesse momento, fazendo parte também da Rede Brasilândia Solidária, que é uma rede que engloba todas as entidades, instituições, movimentos, grupos, artistas locais e educadores do território, na busca de ajudar a população a diminuir o contágio do Covid-19, visto que a Brasilândia apareceu como o primeiro lugar, né, em número de mortes, agora já está superado por Sapopemba, e aqui também a gente tem esse abandono do poder público quanto às questões territoriais. Então, eu falei há pouco num vídeo, a Brasilândia ela está bem próximo do acesso, porque a gente está muito perto da Marginal, é muito fácil você acessar a Brasilândia, mas quando você se aproxima dos morros, né, perto da Cantareira, aí a população que ali vive sofre com acessibilidade, com enchentes, com alagamentos constantemente e a dificuldade de acesso. O metrô da Brasilândia é uma promessa que está aqui, era para ser inaugurado desde 2014, está bem próximo da minha casa, onde vai ser a Estação Brasilândia, por isso eu acompanho de perto, e não acontece, não vem esse metrô. Por outro lado, a gente tem também o Hospital da Brasilândia, que foi inaugurado e atua não na sua capacidade total. Nesse momento de crise, a gente percebe. Então, a gente tem uma população nesse território cujo acesso físico, né, regional seria muito fácil, mas não é, dado a falta de investimentos que você tem aqui nesse lugar. Então, falando dessa população, não dá para esquecer. Por termos um grande número de comunidades, hoje o nome técnico comunidades, mas são favelas mesmo. As favelas são grandes, a quantidade imensa de moradias sem a menor estrutura nesse território, o que dificulta o acesso, os serviços essenciais, a zeladoria pública, que acaba prejudicando a população, não só nesse momento da Covid-19, mas em outros momentos também. A gente tem problemas seríssimos de doenças, de infecções e número de mortes aqui nesse território, pela falta de cuidado, de organização do espaço geográfico onde as pessoas vivem. Então, eu vejo que a Brigada é mais um movimento, mas é um movimento essencial. Eu acho que ela tem um caráter apartidário, se me permite falar, é apartidário, e isso é muito bom, porque nesse momento onde a vida se coloca como primeiro ponto de defesa, nós não podemos estar divididos em grupos, em partidos, em movimentos, ou com as vaidades tomando frente à participação de cada um de nós. Nós precisamos unir forças, como os dois companheiros que me antecederam já falaram. É o momento de defesa da vida, de solidariedade, de respeito ao outro. E eu acredito também que faz urgente a defesa, essa defesa, principalmente a educação, que é um caminho que eu acredito muito forte para a gente atingir o maior número de pessoas e dar um pouco de clareza para essas pessoas de qual é o momento que nós estamos vivendo, o que é que está por trás de tudo isso que nós estamos falando, né? Então, que a Brigada possa também ajudar os educadores, ajudar os estudantes, né, na sua formação e na sua atuação. É isso. Obrigada, Natália, por essa voz. contribuição também importante. E lá no manifesto da Brigada, nomes como José Pacheco se destacam. O Walter me corrija aí se eu esquecer alguma coisa. E o que me chama muito a atenção é a questão de estar sendo a Brigada se colocando como uma comunidade de aprendizagem, né? Nunca foi tão próximo da educação, essa situação em que a educação não está conseguindo acontecer. É que a gente tem que olhar para fora, né? Olhar para fora dos ambientes de escola e entender que a cidade hoje está sendo educadora. Isso é muito legal. Isso é muito bacana da gente trazer para essa discussão, para esse debate, né? Obrigada, viu, Natália?
Eu vou convidar a Edna a falar agora também, a Edna que eu já tive a oportunidade de apresentar aqui quando eu apresentei os companheiros. Edna, fala um pouco também para o ouvinte, como você chegou à Brigada e como ela tem inspirado os seus projetos, né, de atuação. Está sem som, Edna, está sem som. Oi, boa tarde, Simone, boa tarde a todos que estão ouvindo, boa noite, bom dia, não sei que horas que vocês vão assistir, mas eu quero dizer que é um grande prazer estar participando desse encontro e dessa brigada, porque a proposta que quem me apresentou foi a Sílvia, né? E eu acredito que, primeiro, assim, a Sílvia geralmente sempre traz alguns projetos bem muito engajados, muito com o momento que a gente está vivendo. E a gente conversa muito sobre isso, a gente está muito alinhada nessa discussão, nessa questão. Então, quando ela me trouxe o convite da Brigada, eu quis saber melhor, tal. Eu venho participando, tem um grupo que chama Linhas de Sampa, que são bordados, a gente borda pela democracia, então esses bordados é uma forma de aproximar amorosamente as pessoas, procurar um diálogo, tudo. E depois que eu me aposentei, naturalmente, esses grupos, essas pessoas foram se aproximando de mim. E eu vi brotar em mim, vi nascer em mim uma vontade muito grande de estar mais envolvido com a sociedade. E agora, com o corona, a gente vê esse abismo que existe entre as classes sociais, e a gente vê de onde vem essa doença, de onde ela veio, para onde ela está caminhando, né? E a gente se sente impotente. Eu sou grupo de risco, eu cuido da minha mãe, a gente não pode ficar abusando, saindo muito, né? Mas a gente quer ajudar de alguma forma, seja financeiramente, seja confeccionando máscaras, fazendo alguma coisa. Então, essa brigada, como eu participo também de um grupo lá na Zona Norte, no Jaçanã, que é o coletivo da Serra Pelada, eu já participava do grupo, tinha yoga, tinha atividades para trazer a comunidade para esse grupo, e esse grupo está crescendo com permacultura e tudo, né? E eu acabei também me envolvendo com o trabalho da Fernanda e tal. Então, eu estou vendo que está se construindo uma rede de colaboração. O padre Júlio Lancelotti, com o trabalho com os moradores de rua, que aumenta muito a dia, né? A cidade de São Paulo hoje passou a ser uma cidade aberta, assim, né? As moradias, os moradores de ruas aumentam a cada dia. E a gente não pode passar insensível a tudo isso, né? Somos uma classe privilegiada, tivemos acesso à universidade, tivemos acesso a tudo. Eu acho que isso é uma forma de devolver para a sociedade o que a sociedade nos deu até hoje, né? Eu sempre fui muito de estudar, mas eu sou muito grata, sei lá, eu fiz uma universidade pública, então eu acredito que é sempre muito importante a gente estar atuando consciente e na conversa. E eu acredito que a Brigada pela Vida, ela vem alinhavar, por isso que é uma rede mesmo, ela vem juntando todas essas iniciativas, e a gente tem que, porque quando a gente se une, a gente se torna grande, a nossa voz se ecoa mais longe. E eu acho que a gente precisa fazer ecoar, se fortalecer, né? Buscar esses parceiros que estão fazendo trabalho nas periferias, nos diferentes trabalhos. E como a Brigada tem uma visão bem ampla, ela vai dar saúde, educação, passa por direitos humanos e cultura, tudo. Então, ela abraça todos os movimentos, todas as iniciativas, né? Então, a nossa esperança é que essa brigada venha se juntar, né? Venha tentar
buscar essa unidade nesse trabalho coletivo, esse trabalho solitário, aparentemente solitário, mas que ele está vibrando, está pulsando em todos os bairros, em toda a periferia. E tudo que a gente fizer, eu acredito que ainda é pouco. A gente sempre sente, vai dormir, vai deitar e fala: puxa vida, eu poderia ter feito mais, porque é muita carência, né? E o corona veio escancarar, veio trazer isso daí, coisa que a gente já convivia com isso na escola, com essa realidade na escola. Hoje não ficou mais restrito no âmbito da escola, isso ficou escancarado para que a sociedade veja e possa se sensibilizar com isso. Então, eu acho que é a hora da gente partir para fazer, cada um colaborando da forma que puder, mesmo tendo as limitações que a gente tem aqui do isolamento. É isso, por enquanto, eu acredito que era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito, Edna, pela sua fala, pela sua sinceridade em se colocar mesmo, né, como um lugar de fala e dizer das inquietações de quem é educador e continua vivendo a educação em tudo que faz, em todos os espaços, né? Então, a gente fica muito feliz de ver os educadores engajados nessa luta. E o Ricardo, que eu não tinha apresentado inicialmente, ele chegou um pouco depois à reunião, Ricardo Timóteo. Eu vou pedir, Ricardo, para você se apresentar, para você dizer como é que você chegou à brigada, né, e falar um pouco dessa relação com a brigada, como que você se vê atuando nela, tá bom? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação eu estou aqui nesse grupo, né? Tenho a dizer que é muito oportuno esse momento de pandemia. Felizmente, a gente tem que ver sempre o lado positivo dos problemas. Felizmente, essa pandemia veio unir a gente depois de longos anos, né? Então, tá, eu sempre trabalhei em empresa privada, sou aposentado de empresa privada, trabalhei durante 37 anos, 2 meses e 17 dias de contribuição com a Previdência Social, hoje estou aposentado. Vejo aqui a Silvia, que foi professora da minha filha, Gabriela Messina Timóteo, que conhece a minha irmã Bernadette Timóteo, lá na Nova Era, e eu estou na luta aí desde os 14 anos de idade, né? Quando eu comecei a trabalhar, fui educador no método Paulo Freire, nos Filhos da Terra, onde nós, em 1982, ajudamos a construir esse bairro ali junto da Serra Pelada, hoje Apuanã, tem toda aquela região lá do Jardim Fontales, né? Que a gente alfabetizou no método Paulo Freire 18 pessoas daquela região, né? Sou oriundo da comunidades eclesiais de base, da juventude católica. Hoje sou eclético, não pertenço a nenhuma religião oficialmente, né? Vejo aí o Walter, uma pessoa assim esforçada, com todo o seu trabalho e dando experiência para a gente, transferindo suas experiências, trocando experiências com nós, que é fundamental. Então, eu cheguei a esse grupo através do Otávio, né, que nós batalhamos já há alguns anos aqui na região de Santana Tucuruvi. Fui administrador do mercado Tucuruvi no mandato do Haddad, né? Fui conselheiro participativo também em outras gestões, fui conselheiro do meio ambiente. Quer dizer, esse vírus, né, esse vírus do Covid-19 é pouco,
por esse vírus que pega a gente desde a infância, de trabalhar pelo próximo, de estar junto. Aliás, Silvia, eu tenho aqui o seu vizinho, né, que é parente de vocês, né, que é o seu Cláudio, a Marilene, que eu moro aqui na Bernardino Dáurea, na Rua da Malu. Tá vendo como na luta a gente se encontra, né? Então é assim que é. Espera um pouquinho só, ó. Tem aqui meu netinho que está pedindo minha atenção. Fala, meu filho. Ah, ele quer que eu coloque o tênis para ele. Ô, Márcia, coloca o tênis para ele, pede para a vovó. Então, é assim que a gente é, né? Com muito carinho, com muita simplicidade, lutando pela vida. Vejo aí o pessoal, a Edna, falando da Brasilândia, que a Brasilândia está bem no meio de tudo que há de, eu diria, de problema aqui na Zona Norte, né? Nós temos aí os povos indígenas do Jaguaré, nós temos aqui a região super defasada com a questão do Rodoanel, uma série de problemas, desapropriações, exterminando com parte da Mata Atlântica, com algumas centenas de nascentes, né, sendo destruídas. Então, a gente está cheio de problemas, né? Eu imaginava, falava assim, quando eu chegasse aos meus 50 anos de idade, eu queria ver um mundo melhor, porque para isso eu sempre batalhei. Mas eu vejo que com 64 anos de idade eu tenho muito a fazer ainda, né? Mas, enfim, é isso. A gente está na luta, fico muito contente em ver reunida pessoas tão importantes na luta do trabalhador, na luta do ambulante, na luta do pequeno artesão, do agricultor familiar, do professor que faz um esforço danado. Aliás, faz 1 ano e 2 meses que a minha professora do primeiro ano faleceu, a dona Loide, que sempre morou aqui perto. Então, é assim que eu vejo as coisas, né? Então, eu tenho muito orgulho de estar participando com vocês e estamos juntos nessa brigada pela luta e pela vida, né? E espero que esse embrião que está sendo semeado agora fortaleça e venha dar muitos frutos daqui para frente. Um abraço a todos e a todas. Muito bacana, Ricardo. Muito bacana você nos colocar de forma tão próxima, né? E isso é um fato. Quem é de luta se encontra mesmo, se encontra nos diferentes espaços. Você tem toda a razão. Então, não é por acaso que a gente vai encontrando... Olha que lindo, netinho! Que a gente vai encontrando as pessoas em torno de um mesmo ideal, né? Nesse momento... O Covid-19, que toma toda a centralidade da nossa luta, né? E acho que é importante a gente falar um pouco mais para as ouvintes e para os ouvintes, primeiro, de que forma que a gente consegue atuar agora. O Walter já falou um pouco em relação às fake news, né? Em relação às formas que nós temos de proteger as pessoas. Mas, acima de tudo, quando acabar esse período de pandemia, o que a gente vai ter no horizonte, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque como a gente já falou desse presente, dessa atuação necessária da Brigada agora, eu acho que é importante fazer uma rodada aqui de vocês dizerem, no momento em que a pandemia começar a ceder, que a vacina chegar... O que vai existir no nosso horizonte? Como é que a gente vai fazer para proteger o cidadão, para trazer as pessoas para a instância de participação social, porque é isso que a gente está exercitando aqui, né, nos diferentes grupos, né? Como vocês veem o futuro da Brigada pós-pandemia? Walter pode começar a falar? Perfeitamente. Os desafios da Brigada pós-pandemia, imaginando que a gente tenha daqui a 1 ano já descoberta a vacina e a gente consiga vacinar e imunizar toda a população, pensando sendo otimista de que a gente tenha em 1 ano
conseguido vencer a pandemia do Covid-19, a gente possivelmente vai estar enfrentando um outro tipo de calamidade que já está nas nossas portas, que é a calamidade da miséria. A quantidade de desempregados hoje é maior do que a quantidade de empregados. É um fato inédito da história brasileira. Você tem mais gente desocupada, sem ocupação profissional, do que gente empregada. Você tem uma mixaria de um auxílio emergencial que vai durar 3 meses. E depois? Né? Aliás, o que dá para fazer com R$600? O que dá para fazer com R$600? Quando você tem um aluguel que é... Um aluguel de uma casa até simples, ela é mais cara do que esse valor. Então, você não consegue nem pagar aluguel. Você não consegue nem pagar aluguel. Se for pagar água, luz, se você for comer, se você for fazer qualquer outra coisa, comprar remédio, uma população cada vez mais adoecida. Então, esses R$600, eles não servem. Então, se a proposta de setores mais progressistas para que fosse pelo menos um salário mínimo. Não foi possível. Esse governo só queria dar R$200. Acho que a gente não pode esquecer que esse governo federal só queria dar R$200, né? Foi com muita luta que conseguimos arrancar do Congresso essa proposta. Finalmente, a gente tem aí uma situação que não dá conta, mas que está lá apontada para os próximos meses. Quando acabar esse auxílio emergencial, a gente não vai ter nem o auxílio nem emprego, porque muitas empresas estão quebrando. Então, se o Otávio já fala sobre essa alternativa que é do comércio informal, que garante pão na mesa de muitas famílias, e que, mesmo assim, sofre perseguição, e é um martírio a vida dos nossos companheiros do trabalho do setor informal. Agora, você imagine quantas pessoas terão que partir para o trabalho informal depois dessa quebradeira de empresas que a gente vai verificar. Então, a gente vai enfrentar o grande desafio vai ser o enfrentamento da fome. A fome voltando ao Brasil. É a miséria. Desemprego, caos, possibilidade de saques, né? Então, a gente vai ter que atravessar um período muito sombrio, né? Então, a gente precisa de ter muita articulação de base na sociedade para que, nos territórios, a gente consiga encaminhar lutas mais coletivas, para que as pessoas não caiam no desespero individual. Porque, se a gente não tiver uma sociedade organizada nos territórios, você vai ter parte dessa juventude vai partir para o crime, né? Porque a gente não vai ter escola, a gente não vai ter emprego para essa garotada. O que essa garotada vai ser? Vai ser refém do tráfico? Então, se a gente não tiver uma organização forte na periferia, essa garotada vai ser condenada à morte, porque eles estão matando crianças, jovens e negros com material escolar na mão. A polícia está matando negros com cadernos na mão. Não foram poucos exemplos. Então, os meninos pobres já são mortos dentro de casa. Se imagine quando a situação fugir do controle, né? Então, a gente precisa urgentemente se organizar, nos preparar nos territórios, porque a luta vai ser muito difícil contra a fome e contra a violência do Estado, que, não conseguindo responder para essas questões que são fundamentais, que é garantir emprego, que é garantir renda, o Estado, possivelmente, esse tipo de Estado que a gente tem, vai ter aquela solução que é a solução que o Estado brasileiro tem nos 500 anos de história do Brasil, que é a violência contra os pobres. Eles não conseguem lidar com a situação da economia, não conseguem incluir todo mundo, não conseguem criar uma sociedade, do ponto de vista econômico, mais justa. Então, vem muita repressão e violência justamente contra esses setores mais marginalizados. Então, é um desafio da Brigada organizar a população na periferia, nos territórios, nos seus locais de moradia, para que a gente não deixe que a garotada, que essa juventude caia nesse desespero, saiam por aí querendo roubar para a família, ou querer roubar os seus vizinhos, promover saques. A gente precisa se organizar para dar um suporte, né, para essa garotada, para essa população de idosos que está sendo jogada nas ruas. Se a gente tem praticamente o último cálculo oficial, nós tínhamos 20 e poucas mil pessoas morando na rua. Isso já não é verdade. A gente deve ter mais de 30 mil pessoas morando na rua.
quantas pessoas não vão perder suas casas porque não vão conseguir pagar aluguel, né? Então nós teremos aí uma quantidade muito grande, maior de desempregados, de forma que o Covid-19 é fichinha perto do que está vindo por aí. Então, a gente precisa ter muita cabeça fria, inteligência, articulação, solidariedade para fazer a defesa da população mais pobre, principalmente, diante do que vem pela frente, né? Não é brincadeira o que a gente está enfrentando, e ainda mais com um governo desse tipo. Foi muito bem lembrado pela companheira que a Brigada ela não é que ela é partidária. A gente não tem nojo, a gente não tem medo de partido, não, né? Essa gente não tem que ter política. Só que a Brigada é um espaço para que todas as forças progressistas, de todas as cores partidárias, que queiram lutar para a vida. Então, ela é política com P maiúsculo, a Brigada. Então, cabem aqui todos os partidos que querem um Brasil diferente. Todos os partidos, todos os cidadãos, os indivíduos, as personalidades, evangélicos, católicos, ubandistas, ateus, né? Todas as crenças e tradições religiosas que tenham a vida como valor fundamental, né? Que defendam esse valor. Porque se você não tem sequer a garantia da vida, você não vai conseguir morar, você não vai conseguir ter saúde. Primeiro, garantir que sejamos vivos. E ficar vivo significa você não ser morto pela polícia porque você mora num barraco. E ser vivo significa você não ser morto pelo companheiro porque você é mulher, né? Então, é lutar contra o feminicídio, é lutar contra o racismo, é lutar contra a intolerância religiosa, para que todos tenham liberdade de ter suas crenças, de ter suas convicções filosóficas, né? De poder andar na rua livremente, sendo negro, sendo amarelo, sendo vermelho, né? Então, acho que é isso que a gente tem que buscar. Então, o que nos falta é bandeira para a Brigada pela Vida poder empregar tão logo a gente vença o Covid. É muita coisa que a gente tem para fazer e acho que tem gente boa para isso. Essa Brigada da Zona Norte é uma maravilha, gente. É uma alegria estar com vocês. Vocês são maravilhosos, são companheiros e companheiras de grande experiência da militância, né? Acho que a gente precisa agora crescer, se juntar com outras pessoas que já estão na região e fazer aí uma articulação da cidade toda, né? Um arco popular, né? O grande empresariado brasileiro já fez as propostas, já elegeram lá os seus candidatos, né? E fizeram o Brasil virar um caos. A alternativa empresarial brasileira deu no que deu. Então, já que os empresários demonstraram a sua incapacidade de governar o Brasil, né? Jogaram o Brasil no abismo, nós que somos da sociedade, do setor popular, vamos nos organizar na base, no território, para mostrar que a gente pode sim, o Brasil pode ter futuro. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica do país e ela não precisa passar essa vergonha. A São Paulo não merecia isso. Então, na verdade, nenhum pedaço do Brasil merecia o que está acontecendo. Então, a gente aqui da periferia de São Paulo, sendo da norte, da sul, da leste, oeste, a gente vai se juntar e a gente vai mostrar que a gente também tem o que falar e a gente precisa ser ouvido. Agradeço muito. Passando a palavra. Walter, muito obrigada. E assim, a gente se sente provocada, né, pela sua fala. Realmente, Covid é um problema, Covid para nós hoje é o grande problema, mas cuidar desse porvir, desse futuro de um país que andou muitos passos para trás antes mesmo da pandemia, né? E que hoje, só para a gente ilustrar um pouco, estamos aí há alguns dias dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você liga a televisão, tem autoridade e tem jornalista chamando o adolescente de menor, que para mim é uma questão semântica que já tinha sido superada, né? A gente sabe o que essa palavra carrega, só para ilustrar. Agora eu quero convidar, entre os companheiros que estão aqui, quem quer falar, depois dessa fala do Walter, quem tem ideias e gostaria de expor o que vai ser esse futuro da Brigada
depois desse tempo de pandemia. Algum de vocês gostaria de falar nesse momento? Silvia? Posso falar, Simone? Pode, claro. Eu vou falar algumas coisas, eu acho que depois os companheiros e companheiras aí me completam, eu não vou me estender muito. Eu penso que esse período que a gente está vivendo é como um período mesmo gestacional, né? Eu acho que a gente está vivendo um período, né? Eu acho que o Ricardo trouxe um pouco isso, é como se a gente estivesse plantando algumas sementes para que isso venha a germinar um pouco mais para frente, né? Porque, como vocês falaram, essas mazelas todas do Brasil, elas sempre existiram, né? Elas já existiam. Só que o Covid deixou tudo isso muito claro para nós, né? Então, eu vejo que a gente vai ter que ter novas estratégias para novos desafios, né? Então, esse nosso encontro, né? Esses encontros online, né? Essas redes que nós estamos formando, né? A gente se encontrar aqui, planejar, projetar, né? O futuro, eu acho que isso é muito importante, né? Então, eu penso que a Brigada, ela faz parte dessa sementeira, né? Que a gente está aí trabalhando, e que a gente vai ter que fortalecer algumas coisas que nós já começamos aqui na Zona Norte, que eu gostaria de falar, porque eu acho que são coisas importantes para a gente estar regando todo dia e estar fazendo isso crescer, né? Que é a questão da economia solidária, porque quando o Walter traz, né? Como vai ficar a nossa economia? A gente já sabe que hoje nós temos mais desempregados do que empregados no mercado, né? E a gente tem um projeto aqui na Zona Norte que é da economia solidária, que eu acho que até o pessoal já veio aqui conversar um pouco com a Simone também, que é essa questão da gente poder levar para as periferias essa oportunidade de inserção na economia, né? Então, eu acho que assim, a gente tem na periferia aquelas pessoas que cozinham, que fazem bolos, que fazem salgadinhos. A gente não precisa comprar de uma rede famosa, internacional. A gente precisa valorizar a nossa comunidade, né? Então, eu acho que eu penso que aqui a Brigada também é o lugar da gente dar voz para isso e fazer isso crescer, né? Eu gostaria muito que a gente trabalhasse nesse sentido da economia solidária aqui na Brigada para a gente fazer isso crescer, né? Isso é muito importante nesse momento no Brasil e nas comunidades, né? Então, eu penso isso, que a gente tenha essa oportunidade de vislumbrar, né, uma sociedade um pouco melhor depois. A gente vai ter que lutar por isso, não vai ser dado para nós, né? Se a gente for querer uma sociedade melhor, a gente vai ter que ir lá buscar essa sociedade. E um dos itens é a economia solidária, né? Então, quer dizer, vamos utilizar os serviços de quem está próximo de nós, da nossa comunidade, aqui da Zona Norte, e vamos divulgar, vamos utilizar isso, né? Eu penso que também na Brasilândia, no Jaçanã, na Serra Pelada, nas regiões mais carentes aqui, a gente vai ter que utilizar o serviço dessas pessoas para que esse impacto seja um pouco menor nas nossas periferias, né? Tem muita coisa para falar, eu vou estar colocando esse item, né? Eu acho que se outras pessoas quererem estar complementando as coisas aqui da Zona Norte, e o principal, eu penso que é assim, eu sozinha posso nem ser uma pessoa, né? Mas quando a gente começa a se juntar, a nossa força é muito grande, né? Então, eu penso que essa potência, a Brigada precisa estar se aproveitando aí para a gente vislumbrar esse momento pós-pandemia também, né? É um pouco isso. E já agradecer essa oportunidade aqui, né, de estar aí falando com todos esses ouvintes. Bom, obrigada. Muito bom, Silvia. A gente vai se enchendo de esperança, né? A economia solidária é uma esperança para esse momento pós-pandemia, que vai ser tão necessária a reconstrução
de um país, da vida das pessoas e das comunidades. Então, eu agradeço muito. Alguém quer complementar com essas ideias de porvir, esse futuro que a gente vai ter que abraçar, né, que as pessoas vão ter que abraçar na sociedade e a Brigada pretende? Otávio? Pode ser? Pode ser? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Otávio, estamos Sim, ouvindo Otávio. perfeitamente. Eu queria pegar uma carona na fala da Sílvia. Então, tá, eu queria pegar uma carona na fala da Sílvia, dizer, Sílvia, que esse pós-pandemia, acho que a saúde para essa crise do trabalho, ela tem que ser uma saída coletiva. E a questão da economia informal, ela dialoga com a questão da economia solidária, dialoga com a questão das cooperativas, não é? Então, acho que se nós não imaginarmos dessa forma, que até o que está colocado até hoje para a economia informal e tanto para a questão de legislação, é que você acaba criando um capitalista sem capital, né? Então, eu acho que nós já temos crises o suficiente no mundo e exemplos para imaginar que a presença do Estado ela é muito importante, né, para a saída dessa crise que nós estamos vivendo. Então, eu acho que nós temos que as pessoas estão sentindo o que faz a falta de um Estado forte, humano, solidário, num momento como esse, que é o momento que a gente vê um tremendo descaso com as autoridades, sobretudo a federal. Então, eu penso que a saída para o trabalho, para o emprego, na cidade, numa cidade como São Paulo, ela tem que ser uma saída coletiva, dialogando com esses vários setores. E é isso. Esse era esse cumprimento que eu queria fazer com a Silvia. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. E a gente vai engrossando o nosso caldo, trazendo as pessoas cada vez mais para perto, né? Como eu falei inicialmente, hoje nós temos aí a briga pelos entregadores de aplicativo, né? É uma luta que tem que ser de todo mundo. E existem muitos setores mostrando que é possível cooperativar os trabalhadores, e é nessa diretriz que a gente vai buscar, né? Buscar que o ambulante seja cooperativado, que ele seja incluído nessa roda de consumo, de comércio local, que isso possa também abranger esse trabalhador que já está na informalidade antes e que vai dividir o seu espaço com outros que também vão para a informalidade depois, né? Por isso, a ausência de um Estado, a diferença que tem feito, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa a respeito desse porvir, a respeito desse futuro? Eu gostaria de dizer que eu sou extremamente otimista. Aliás, eu acho que é isso que tem que motivar nós, né? O otimismo. Porque nós já passamos por algumas situações muito difíceis da década de 70, década de 80, com toda a ditadura. Quem teve na luta na frente aí, eu fui metalúrgico, eu vi toda a luta dos metalúrgicos na década de 80 que nós passamos. Então, eu sou bastante otimista. E como o Otávio lembrou bem, o capitalismo sem o capital. O capital maior que nós temos é o nosso trabalho, é o nosso esforço. E, acima de tudo, é a nossa solidariedade. O que está nos ensinando esse momento é que ninguém é feliz sozinho. Nós só vamos conseguir alguma coisa quando nós formos, ou melhor, quando nós nos darmos as mãos e ninguém largar a mão de ninguém. Nós só vamos ser felizes se a gente conseguir criar essa rede de solidariedade, fraternidade, e é assim que eu vejo esse mundo lá na frente. Eu quero ser otimista e quero viver para sentir um pouco. Se nós não conseguirmos atingir uma sociedade mais justa e igualitária, pelo menos a gente saber que o povo entendeu que a solidariedade e a fraternidade tem que ser o fundamento de nossa existência. Muito obrigado
e vou estar presente em outras participações. Nós estamos agora no momento de construir programa de governo. Eu gostaria que as pessoas se engajassem e dessem sugestões e dessem opiniões sobre questão de programa de governo, porque é só através da política que nós vamos conseguir também transformar alguma coisa, não é? É fazer políticas públicas com olho na periferia, com olho nas pessoas que mais necessitam. Então, é isso, economia solidária, o banco, renda mínima, renda básica, o banco comunitário, e não basta só a questão de alimento, tem que ser um alimento com qualidade, não cheio de agrotóxico, como estão querendo empurrar para a gente, né? Temos que ter uma segurança alimentar nutricional em todas as regiões, em todas as periferias, um conselho de segurança alimentar nutricional, não é, para ensinar, ou melhor, para informar a população de que não basta se alimentar, tem que se alimentar com comida de qualidade. É isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar junto com vocês. Um abraço. Rádio Cantareira que agradece, programa Manas e Manhãs, muito feliz nesse momento aqui de partilha, né? De compartilhar esse futuro, faz todo sentido para nós. Muito obrigada, Ricardo. Edna, você quer complementar? Você quer falar também? Nós estamos chegando nos momentos finais da nossa entrevista, mas ainda temos que dar voz para quem mais quiser, se Edna e a Natália quiserem, e ainda vamos dar os contatos para quem se animar e quiser fazer parte ainda, também vir com a gente, não é? Então, a Natália abriu o microfone, você quer falar? Eu estou muito feliz em ouvir as pessoas que me antecederam aí, já falaram muito dos meus anseios, eu só quero dar uma reforçada naquilo que eu acredito. Como eu já disse anteriormente, eu acho que a luta pela educação, uma educação de qualidade que atinja principalmente os mais necessitados, né? Para a gente conseguir mais sucesso na educação, acho que a gente tem que ajudar aí na conquista dessa qualidade, maior investimento em educação, defesa da educação e principalmente das verbas que são destinadas para a educação, que a gente viu o desmonte que vem acontecendo nesses últimos tempos, e agora a ameaça do Fundeb também é uma coisa bastante preocupante, né? Então, na medida em que a rede puder, a brigada, né, puder ajudar na educação, eu acho que é extremamente fundamental. Aliado a isso está a questão dos direitos humanos. A gente fazer uma grande conversa de fortalecimento dessa pauta dos direitos humanos, levar esse conhecimento à maior parte das pessoas, a aplicação desses direitos a quem realmente precisa. E sem a questão da desigualdade social, a desigualdade de classes e principalmente de raça, né? Enfrentar esse racismo, esse ódio que se tem contra a população negra e os jovens é uma coisa que quase ninguém quer fazer, porque é uma ferida muito forte, muito aberta na nossa sociedade. Não é só a bandeira desse momento que vidas negras importam, né? Nós que somos negros, a gente sempre sofreu essa discriminação, em diferentes momentos, em diferentes situações. É na escola, é no trabalho, é na sociedade, é no dia a dia, né? E aí a gente acabar com esse racismo, esse preconceito, acho que é papel de todos nós. E esse momento de solidariedade, de união, nós não podemos esquecer isso, né? Isso é muito forte e é fundamental. Eu acho interessante também que a Brigada trabalhe na construção de memórias, sabe? Como a Silvia falou muito bem, esse momento está germinando, né? Novas ideias, novo sentido para a vida, novo sentido de viver em sociedade, em conjunto. Então, a gente construir memórias e registro desses feitos é extremamente importante e enriquecedor, para que a gente não deixe isso passar apenas como um momento pós-pandemia, mas que fique numa nova organização da sociedade. O Ricardo falou muito bem da questão da alimentação. Eu quero reforçar para a questão da defesa do meio ambiente. Aquele meio ambiente que começa dentro de casa, né? Onde a gente produz menos lixo, a gente muda a postura diante do consumo, fazer um consumo mais consciente,
não só com alimentação saudável, mas o que eu faço com os meus descartes? O que é que eu consumo? O que nós temos aprendido muito nesse tempo de isolamento social é a diminuir o consumo, né? Diminuir o consumo com roupas, com bens materiais, assim, que a gente consumia de bobeira mesmo. Então, eu acho que isso chama a questão para uma defesa do meio ambiente, que é fundamental para a continuidade de uma qualidade de vida melhor. E se fala em defender o meio ambiente, não podemos esquecer de defender aquilo que é nosso em comum, que é o nosso país, as riquezas que a gente tem. Eu, como professora de história, passei pela professora de geografia também na rede, né? E eu sempre reforçava com os meus alunos o quanto o nosso Brasil é bonito, é rico, é diverso, tem terras férteis, tem água potável, tem recursos minerais, recursos vegetais, e eles não são usados para o crescimento do próprio país. Eu gosto muito do Frei Beto quando ele fala que Brasil nós queremos aquele que é de fora para dentro, que é o de dentro para fora. Né? Eu quero um Brasil de dentro para fora, onde a gente possa contribuir com a formação desse novo Brasil. E isso precisa de uma defesa do que é nosso. Né? Então, quando a gente está semeando esse trabalho em rede, que nos fortalece, nos enche de ânimo, a gente tem que defender o que é nosso, o nosso país, para nós mesmos, brasileiros, em primeiro lugar. Né? E é defender uma bandeira que não é partidária, ao meu ver, que ela é muito maior, é uma questão de renda básica para todos. Porque, assim como tem no Alasca uma renda básica que garante o mínimo de sobrevivência para as pessoas, com o mínimo necessário, aí a gente tem outras defesas, né? Pela educação, pela saúde, pela cultura, pelo lazer e tudo mais. Eu acho que tem muito trabalho, como vocês já falaram antes. Eu estou muito animada, estou muito otimista, vendo essa riqueza que cada um de nós aqui, né? Somos 7 pessoas. Só de ouvir os 7, a gente teria teses aqui de defesa de um mundo mais justo e muito mais fraterno. Estou muito feliz, estou muito contente, quero agradecer muito e espero poder contribuir. Tá? Agradeço a Natália a sua participação nessa construção do futuro. Vai ser fundamental. Edna, você quer falar? E aí depois eu vou convidar o Walter para encerrar falando dos contatos, de como as pessoas podem vir para o grupo também. Edna. Olha, depois da fala da Natália, de todo esse pessoal, dos meus amigos aí que trazem um sonho, que esse sonho nunca se termina, porque quando a gente atinge um objetivo, a gente já está vendo no horizonte outros ideais, né? Mas eu quero agradecer, principalmente a Rádio Cantareira, por ser uma rádio comunitária, uma rádio jovem, a gente tem que prestigiar a programação dessa rádio, uma vez que a mídia, a grande mídia, não abre espaço para nós, e a gente está realmente fazendo um movimento, como a Natália falou, partindo de nós, né, de dentro para fora. E eu queria falar também sobre os jovens, a participação dos jovens nessa comunidade. Vocês viram que a maioria aqui é todo aposentado, tal, e a gente precisa muito, como o Walter falou, das mídias digitais, né? Então os jovens lidam muito mais com isso, daí com essas mídias, criando vídeos, criando material para a rede social. Então, que se juntem a nós, porque a comunicação é fundamental. E a universidade, né? Porque eu coloquei na última reunião uma reportagem que eu assisti, como diz o Jefferson D, um cineasta negro que eu gosto muito. Ele disse numa palestra que eu estive com ele dizia assim: a gente tem que aproveitar as brechas do sistema. E foi por acaso, assistindo um programa no Globo Rural, que eu vi uma jovem de Paraisópolis, uma arquiteta, criando uma horta comunitária, e ela, por causa do corona, ela teve que parar. E aí, junto com o Instituto INSPER e alguns agricultores do interior de Piedade, eles conseguiram fazer um projeto, isso com apoio da universidade, conseguiram fazer um projeto onde a produção que estava sendo
eles estavam destruindo, porque eles não davam conta do escoar a produção, e aí que eles distribuíram para os armazéns, as pequenas mercearias da favela de Paraisópolis, e lá eles conseguiram abastecer a comunidade com produto de qualidade. Então, tudo isso são projetos. Muitas vezes a gente tem que ir sabendo, nós que temos acesso a outros meios que a grande população em si não tem acesso, como nós temos acesso à universidade, sei lá, à tecnologia, tal, a gente poder fomentar projetos como esse. Eu acho que isso é uma das ações que a Brigada se propõe. Então, quero deixar aqui, para terminar, um grito de apelo aos jovens que se unam a nós, para que a gente possa fazer crescer novos projetos, novas ideias e divulgar melhor esse trabalho. Tá bom? E já aproveito para agradecer a minha participação, o convite, tá bom? E vamos aguardar que tudo vai, o otimismo acima de tudo, né? Estamos juntos, né, Edna? Todo mundo. Todo mundo nessa brigada. Com certeza. E aí, quem está ouvindo a gente, estiver muito animado, vai ouvir agora do Walter de que maneira que a gente pode, que vocês podem se incorporar a esse corpo grande que está acontecendo, que está sendo criado na Zona Norte como parte da Brigada de São Paulo, a Brigada pela Vida de São Paulo. Vamos lá, gente. Quem está aí ouvindo e se anima e se afina com essa ideia, né? Fala para nós, Walter, de que maneira as pessoas podem chegar na Brigada? Bom, para acompanhar a Brigada, a gente pode acessar a página do Face Brigadas pela Vida, é fácil de localizar. Então, procurar Brigadas pela Vida no Face. Tem uma página do Facebook e que todas as principais notícias da Brigada estão lá. Também existe o site, Brigada, no site está no plural, Brigadas pela Vida, no site, né? É muito fácil de achar o site da Brigada pela Vida também. E se quiser ter um contato para poder discutir sobre como organizar o núcleo na sua região, pode mandar um e-mail. O e-mail é brigadaspelavida@gmail.com. Então, acompanhar pelo site e pelo Facebook querendo conversar, e a gente quer muito conversar, a gente quer conversar com todo mundo, mandar um e-mail para brigadaspelavida@gmail.com. Agora, aproveitando que hoje a nossa bancada a gente tem uma grande quantidade de professores, vale lembrar que uma das propostas da Brigada pela Vida é fazer parcerias com escolas, preferencialmente escolas públicas, por conta da estratégia de estabelecer na cidade inteira pontos de escuta para ouvir da comunidade como é que ela está enfrentando essa situação da pandemia. Então, como a educação pública é aquela que tem a maior capilaridade, tem escolas em todas as cidades, esparramadas por todos os cantos de São Paulo, a nossa estratégia tem sido buscar parcerias com escolas. E como é que isso acontece? Como é que isso se efetiva? Então, os ouvintes aí da rádio que tiverem contato com algum diretor ou diretora de escola, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, seja EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, EMEI ou SEI, que nós chamávamos antigamente de creche. Então, qualquer dessas áreas da educação pública, principalmente, que nos procure para que a gente possa fazer uma parceria, que consistiria basicamente no seguinte: criar um diálogo com a comunidade para saber como é que a comunidade está enfrentando essa situação. A gente tem que ouvir essa população. Então, não tem nenhum órgão público com mais capilaridade do que o da educação. Então, isso também pode ser feito pelos postos de saúde, as UBSs que quiserem, também pode ser feito pela Casa de Cultura. Então, a Brigada tem uma proposta de ação intersetorial. Agora, dentro dessa ação intersetorial, não há dúvida de que é a escola pública, tanto da rede estadual como da rede municipal, que consegue chegar em quase praticamente todas as famílias. Então, acho que a estratégia número 1, colega Edna, Silvia, a Natália, vocês que vieram da educação da região,
procure os diretores e diretoras de escola que estão na ativa. Por que tem que falar com o diretor de escola? Porque é o diretor da escola que vai colocar em votação no conselho, porque nas escolas públicas existe uma coisa preciosíssima, que é conselho de escola. Porque lá no conselho tem o professor, tem o diretor, mas tem a mãe do aluno e tem a criança. Então, é esse colegiado, o conselho escolar, é que vai apreciar a nossa proposta e aceitar essa parceria para que a gente possa ouvir a comunidade. Então, acho que a prioridade zero da Brigada pela Vida na Zona Norte é fazer parceria com as escolas, com as UBSs, né, com os centros de cultura e com aquela gloriosa classe trabalhadora que hoje está, mesmo aquela parte que está desempregada. São os trabalhadores, porque são os trabalhadores e seus filhos que estão morrendo. A verdade é essa. Então, o comércio, os trabalhadores do serviço que estão na informalidade, os companheiros ambulantes, aqueles que estão desempregados, aqueles que ainda estão empregados, mas estão precarizados, inclusive uma parte da categoria hoje está fazendo greve, e nós somos totalmente solidários a essa paralisação. Eu acho que a gente precisa conversar no território com essas forças. E o ponto de partida é a escola pública. E, para não falar que a gente ainda não fez nada nesse sentido, nós tivemos uma visita, queria até agradecer ao diretor-geral do Instituto Federal, né, de São Paulo, que tem aí um prédio, uma estrutura fantástica, magnífica, aí, perto da Estação Armênia do metrô. Nós somos recebidos e já afirmamos, estamos conversando para estabelecer uma parceria da Brigada pela Vida na Zona Norte com o Instituto Federal de São Paulo. Agora, já que a gente já tem a parceria do Instituto Federal de São Paulo, vamos chamar as escolas estaduais, vamos chamar as escolas municipais, os SEIs, o creches, as EMEIs. A gente precisa ter apoio da escola pública, porque é o saber, né, da escola pública, é o currículo que a gente vai usar para enfrentar essa bandidagem das fake news, né? Vamos combater a mentira, as fake news com conhecimento escolar, currículo. A Brigada pela Vida, ela preza o currículo escolar, coisa tão desvalorizada, tão mal paga, mas é essa a nossa ferramenta de luta. Obrigada, Walter. Então, fica aqui o convite público para todo mundo que está nos ouvindo, e nós vamos levar, né, Natália, no nosso grupo aí de educação, levar o conhecimento das pessoas à Brigada, as propostas, e fazer esse convite a que todo mundo possa agregar força à Brigada. Eu tenho que agradecer muito, eu acho que essa nossa conversa foi incrível. Como vocês disseram, ela precisa ser transcrita, ela precisa ser registrada, porque ela vai estar na origem desse movimento na Zona Norte. Agradeço muito Otávio, agradeço Ricardo, agradeço Edna, Natália, Silvia e Walter. E dizer que esta rádio está à disposição de vocês, né, à nossa disposição, quando quisermos conversar a respeito, trazer mais informações. Nós vamos marcar uma live, né, agora para frente, para estar apresentando cada vez mais esse porvir e esse momento agora de combate às fake news e de luta pela vida, né, que é isso que nos move. Muito obrigada, e para vocês um grande abraço e até breve, hein? Obrigada de verdade. Só deixa eu só lembrar que agora às 16 horas vai ter uma mesa lá no Facebook da Brigada, não é, Walter? Amanhã, às 16 horas, amanhã, quinta-feira, vai ter a primeira live dos diretores de escolas públicas que aderiram à Brigada pela Vida. Então, amanhã, às 16 horas, na página da Brigada pela Vida do Face, é só acessar lá, vai ser transmissão ao vivo. É um debate onde os diretores de escola vão responder a seguinte pergunta: qual é a contribuição da escola pública no combate ao Covid-19? Muito então, bacana. A Brigada pela Vida
vai responder essa pergunta? Nós vamos estar no ar na sexta-feira, então já vai ter acontecido, mas vai estar registrada na página da Brigadas pela Vida, que vocês vão acessar pelo Facebook e pelo YouTube também, né? Provável que esteja lá. Procurem essas conversas iniciais com os diretores que já estão agregando na brigada, nessa briga, nessa luta pela vida das pessoas. Então, vai estar lá essa conversa, a gente está divulgando nas redes, tal. Hoje é sexta-feira, essa conversa já aconteceu, mas está registrada. Gente, obrigada de verdade, um grande abraço e até breve, quando a gente volta para conversar, tá bom?